Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar da vitória do Palmeiras sobre o Novo Horizontino, 1-0, gol do Flaco Lopes aos 34 minutos do primeiro tempo. Palmeiras vence, larga na frente e joga pelo empate para conquistar o título paulista. Vamos trazer os comentaristas debatendo a partida. O Neto, pessoal, o Neto criticou a atuação do Palmeiras. Eu discordo da fala do Neto ali na rádio dele, pessoal, ele criticando. Por quê? Porque o Novo Horizontino é nítido que entrou hoje para perder de pouco. Ele estava satisfeito com 1-0. Ele entrou para empatar ou ganhar no contra-ataque. E quando estava perdendo de 1-0, ele estava atrás. O Palmeiras foi o único time que jogou, foi o único time que buscou a vitória aos 90 minutos. Então o Novo Horizontino entrou para perder de pouco. E o Palmeiras poderia ter vencido por 2-0. O gol do Gustavo Gomes foi milimétrico ali, um impedimento. Na minha opinião, isso aí tinha que ser a mesma linha. Só que o ombro estava um pouquinho na frente, por causa disso foi 1-0, poderia ter sido 2 tranquilamente. Então, na minha opinião, o Palmeiras jogou bem, não achei que jogou mal, não. O Novo Horizontino também não é um time ruim, e jogou para perder de pouco, e conseguiu o que eles queriam. Vamos aí para o pós-jogo, logo depois eu volto com as estatísticas da partida. Tá, que jogo ridículo do Palmeiras, hein? Por ser uma final, não, né? Pô, tá louco, decepcionante. Que jogo horrível, que jogo medíocre. Que jogo medíocre do Palmeiras. Para a conservação. A torcida do Novo Horizontino, se você falasse, olha, assina a vantagem por 1-0, vamos para os pênaltis, assinaria. Mesmo o Palmeiras tendo um goleiro que tende a pegar vários pênaltis ao longo da carreira. E a minha questão é, até quando o John Arias vai começar no banco? Pois é, né? Mais a questão com o Palmeiras é essa. Pouquinhos, a jogada dele, as características dele. O Abel tá, mais uma vez, como aconteceu outras vezes, sendo mais conservador que o necessário para colocar alguém que está no banco. Ele fez isso com o Endrick, faz muito tempo, e na época eu até entendi e concordei com ele, mas o tempo mostrou que eu estava errado, e ele também, principalmente ele que está treinando a equipe, e acho que com o Arias o tempo vai mostrar que ele também já devia ter colocado de titular. Boa pergunta, hein? Conservadorismo ou sabedoria, André Kfouri, sobre Arias? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a todos. É difícil saber, né? Porque de fora, olhando, eu tendo a concordar com o Birner. Porque, primeiro, por uma questão que para mim é bastante óbvia. O Arias não foi contratado nem mesmo para disputar posição. Ele foi contratado para jogar. O que a gente está discutindo aqui é o processo de entrada dele no time. Em outras situações, jogadores que foram contratados com essa mesma intenção chegaram para jogar. Então, o Jorginho no Flamengo, por exemplo, chegou no Super Mundial, quando imaginava-se que, por causa da questão física, ele ia precisar de mais um pouco de tempo. Treinou, já encantou todo mundo. Perdão. Começou a jogar e, exceto problemas médicos, etc., claro, ele é o titular. Não se discute. Eu acho que isso vai acontecer com o Arias também. Mas jogadores que, por exemplo, Maurício, subiram de nível, hoje não... Mas vinha jogando bem. Começou bem e depois... Tímido. Caiu de produção. Mas certamente não no nível que ele vinha mostrando. Isso tem a ver com a chegada de um competidor, alguém que teoricamente vai jogar no lugar dele, muito provavelmente na cabeça dele, foi um sinal para que ele respondesse, jogasse mais, se olhasse para o seu próprio lugar no time de uma outra maneira. André, só um parênteses, por favor. Se ele tivesse começado com Vitor Roque e Flaco, eu acho que teria mais argumento para não colocar o Arias. Quando ele começa com o Sousa e com o Flaco, sim, eu acho que a escalação gritava para o Arias no começo. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu acho isso. Porque no primeiro tempo, acho, né, a minha impressão, que mais no primeiro tempo, porque o Palmeiras tentou, é verdade, não tentou muito, de um lado, tentou do outro, mas aí acabou fazendo aquilo que normalmente é o arroz com feijão do time do Abel, com jogadores mais pesados na frente para tentar parar a bola, criar espaço um para o outro. O gol do Flaco sai numa jogada em que isso aconteceu. Talvez como ideia de time seja isso mesmo. Mas assim, se há um treinador no Brasil que trabalha com os jogadores que tem de uma forma absolutamente tranquila,
ao lidar com pressões externas e ou internas, esse treinador é o Abel. Tem razão. Pelo tempo que ele está no Palmeiras, pelo que ele já conquistou, pela forma como ele se relaciona com seus jogadores, pelo fato de estar de novo remontando uma equipe. Isso está acontecendo outra vez. E o Palmeiras, mais um ano consecutivo, alcançando a final do Campeonato Estadual. Concordo com o Jean, acho que é o favorito. Tem uma coisa que me deixou um pouco mais intrigado hoje, que foi uma impressão de que o Novo Horizontino estava ok com o placar, desde muito cedo. Sim. Quando não é normal você demonstrar que está ok com um placar que, na verdade, é uma derrota para você, mesmo que essa seja só a primeira parte da decisão. Eu acho que o Novo Horizontino mostrou essa carta de que estava feliz bem cedo no jogo. E isso, não, de certa maneira, é um sinal de convicção, é um sinal de estímulo, é um sinal de que, olha, na nossa casa, no nosso estádio, as coisas podem ser diferentes. Talvez valha mais a pena tratarmos o jogo, para usar uma palavra que você mesmo usou, com um certo conservadorismo, do que tentar abrir aqui para empatar o jogo e eventualmente levar um segundo gol. É claro que as coisas ficariam muito mais difíceis, mas eu acho que em pouco tempo essa questão a respeito do Arias vai ter sido colocada para dormir com a titularidade dele e muito provavelmente com uma ótima produção. Você acha que no domingo já dá para pensar no Arias titular, ou Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Eu já estou pensando no Arias titular faz tempo. Então eu não consigo pensar nada. Porque, né, Já era para ser hoje. Hoje era Outro o dia, jogo. né? Ele encaixava, Final, tem uma né? vaga, vou colocar. Aí o Abel criou uma escala na cabeça dele e o Arias é o Arias, entendeu? Né? Ele estava em condição de jogar, ele vinha de uma liga e vem de uma liga muito forte. Então você não tem nada contra o Arias. A impressão é que fisicamente ele está bem A também. única né? coisa Sim. que é diferente para o Arias é que os jogadores, você pega Maurício, Felipe Anderson, Sousa, o Flaco Lopes, o Vitor Roque, estão todos adaptados ao Palmeiras. Vamos dar continuidade ao vídeo, pessoal, mas antes quero trazer aqui a matéria da partida. Palmeiras vence o Novo Horizontino e abre vantagem na final do Paulistão. Você vê aí na foto o Ramon Sousa e o Flaco Lopes e um lançamento primoroso do Marlon Freitas para o Ramon Sousa, que dominou bonito no peito, passou por Flaco Lopes, que fez um gol bonito também, o gol aí que deu a vantagem ao Verdão. Vamos continuar o debate. No final do vídeo eu trago as estatísticas da partida. Só que o Marlon Freitas não estava e já chegou e jogou. Então, E tomou conta. na ideia dele, aqui eu tenho uma necessidade, aqui não tem essa escala essa hierarquia. Pá, entra. Aí você pega um cara que tem um futebol enorme, opa, aqui vai ter que obedecer a essa escala. Eu não teria... Mas acho que ali o Marlon Freitas era carência. Era uma carência. Urgência. Porque Eu ia te perguntar, que eu não estou lembrando. Quem tinha ali naquele momento? Então, o Aníbal tinha não, saído? o mas- Aníbal já Nelson tinha Guilherme, saído, né? Só que o jogo hoje Martínez, mostra essa carência também na frente. os Né? garotos, enfim, ele está colocando o Andréas ali para jogar como um dos dois volantes. Eu acho que Mas eu acho que essa carência existe lá também. Não foi só. O Palmeiras jogou em casa, que é onde ele está jogando, Barueri, é a casa dele. O Andrés também não chegou e jogou? Um gol, também chegou e jogou. Um gol. O Palmeiras ganhou por um gol de diferença. O Novo Horizontino tinha sim a preocupação de não levar para Novo Horizonte um título decidido. E o título não está decidido. Poderia ter levado um empate. E daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a cobrança do pênalti com alguns detalhes bem legais. Mas o que fez o Palmeiras, levou o Palmeiras à vitória hoje, em 2 lances, foi o Palmeiras automático. O Palmeiras que joga no automático. Isso não tem nada de errado. Não é ruim. O Palmeiras, bola longa, é uma bola que o Palmeiras naturalmente usa. O do Marlon, né? Bola longa é diferente de chutão. Isso. Chutão é uma bola esmo que... Bola longa tem uma qualidade. Equilíbrio da bola. A bola longa você tem um objetivo do teu companheiro. O objetivo foi atingido, dois atacantes se entenderam, Sousa, Flaco Flaco, Lopes tá. 1-0. Pum. Isso daí é repertório de um time que está há 5 anos com o mesmo treinador. Esse é um ponto. O segundo gol que foi anulado, também é o mesmo repertório, porque é a bola parada. Então, aquilo que o Palmeiras faz bem, levou o Palmeiras à vitória, sem ser brilhante. Novo Horizontino até poderia ter jogado um pouquinho mais baixo, com a defesa mais próxima do gol. Mas na visão do Anderson, talvez, se eu também tiver o Palmeiras muito próximo, vai ser um festival de cruzamento para o Flaco, as coisas vão ficar difíceis para mim.
deve ter pensado ele. Eu acho que o Novo Horizontino leva a decisão para casa. E o Palmeiras leva uma vantagem, que é melhor ter 1-0 do que não ter nenhuma vantagem. Então, vejo o Palmeiras com mais elenco, tem vantagem e ele pode ganhar o título, mas não ficaria surpreso com uma vitória do Novo Horizontino. Não tem porquê. A questão é que eu acho que o Novo Horizontino deve jogar contra o Palmeiras como jogou contra o Corinthians, né? Eu acho que não acredito no Novo Horizontino, apesar da derrota e da necessidade de reverter um resultado, porque é diferente do caso do jogo contra o Corinthians. Sim. Mas apesar dessa necessidade, eu não acredito num Novo Horizontino partindo para cima e tal, e acho até que se isso acontecesse, a entrada do Arias faria ainda mais sentido. Sobre o Arias, só rapidinho, para dar meu pitaco também. Pode falar, fica à vontade. Eu acho o seguinte, concordo muito com o que o Birner disse no aparte dele para o André, porque o Arias não entrar no momento em que você tem Alan, Maurício, Vitor Roque e Flaco. Todo mundo jogando muito bem. Todo mundo jogando muito bem. Porque o que a gente falava aqui durante... a vaga vai ser a do Maurício. O Maurício vai sair do time e vai dar lugar para o Arias, porque o Alan estava comendo a bola, o Flaco e o Vitor Roque fazem uma bela dupla e já provaram isso. Então não faz sentido você tirar nenhum dos dois para colocar o Arias, por mais que seja o Arias, com tudo que ele pode oferecer. Então, acho que assim, a ideia era, ele entra no lugar do Maurício. Só que o Maurício foi o cara do jogo das quartas de final. Foi ele o principal responsável, talvez junto com o Vitor Roque, mas ele jogou muita bola para classificar você tira o Palmeiras. o cara, né? Então, aí se você tira esse cara nesse contexto, eu acho que aí não casa com o que o Abel costuma fazer, olhando também para a gestão de elenco. E se tem uma coisa, acho que a gente pode, e a gente discute muitas coisas do Abel, comportamento na beira do campo, as questões ali de ter utilizado ou não o Endrick mais cedo ou mais tarde, podem ser discutidas, mas se tem uma coisa que não dá para discutir é a capacidade de gestão de elenco, e a gente sabe, porque entrevistando os jogadores aqui, até aqueles que não gostam do Abel, reconhecem toda a qualidade e tudo mais. Então, eu acho que ele pensa também neste aspecto, e tirar o Maurício talvez comprometesse de alguma maneira essa lógica dele. Só que na hora que o Vitor Roque está fora do time, ali eu concordo com o Birner. Eu acho que pintou a oportunidade. Mas o Sousa está entrando bem. É verdade, o Sousa está entrando bem. E até acho que se o Sousa não viesse entrando bem nos jogos, aí não ia ter muita dúvida. Acho que aí certamente o Arias começaria jogando. Como ele está entrando bem, talvez tenha pesado essa questão de meritocracia, de olhar para o que o cara está fazendo, está no time mais tempo, quando tem chance ele tem jogado bem, e hoje até participou da jogada do gol, né? O Alan sai antes do Sousa, Sim. Mas ainda assim eu acho que cabe a discussão, né? Porque nós estamos falando Posso conjecturar uma coisa? Arias, né? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Novo Horizontino. Mais uma vez falando aqui, porque essa crítica do Neto aí, eu discordo. Para mim o Palmeiras jogou bem, não jogou mal. Novo Horizontino não é um time ruim e ainda foi para perder de pouco, aí complica. Era para ser ali pelo menos 2-0 pro Palmeiras. O gol do Gustavo Gomes ali, um impedimento milimétrico. Então dá para ser 2-0 tranquilo. E pelo que o Novo Horizontino fez, eles iam sair até satisfeitos, porque eles jogaram para não perder de 3, 4. Eles jogaram para sair vivo da Arena Barueri e conseguiram. Mas a vantagem está com o Palmeiras. Finalizações, chutes no caso, 10 do Palmeiras, 7 do Novo Horizontino. Chutes a gol, chutes certeiros, 3 do Palmeiras, 2 do Novo Horizontino. Posse de bola, 75% do Palmeiras, 25% do Novo Horizontino. Passes, 551 do Palmeiras, 208 do Novo Horizontino. Precisão de passe, 87% do Palmeiras, 65% do Novo Horizontino. Faltas, 13 do Palmeiras, 14 do Novo Horizontino. Cartões amarelos, 4 para o Novo Horizontino, 2 para o Palmeiras. Cartões vermelhos nós não tivemos. Impedimentos, 4 do Palmeiras, nenhum do Novo Horizontino. Escanteios, 7 para o Palmeiras, 4 para o Novo Horizontino. Tá aí as estatísticas da partida. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.